Hi guys, how are you? Como que vocês estão? Hoje eu vim explicar um pouco pra vocês o porquê que eu parei de ler. E eu vim falar os 5 motivos que fez eu parar de ler durante um tempo. Resumido em 5 motivos. Quinto motivo, redes sociais. Por muito tempo a gente vem passando por uma evolução, né? Tanto na internet quanto industrial e vários meios de comunicação vem surgindo, né? Não é igual antigamente que a gente tinha um rádio, tinha televisão para poder ter esse consumo, né? Sobre a sociedade, tá inteirando dentro da sociedade. Antigamente eram muitas revistas, muitos jornais. Então o hábito de leitura antigamente já era exposto pra gente pelas revistas e pelos jornais, né? Porém, com a chegada das redes sociais, começando lá atrás com Orkut, MSN, então aos poucos a gente foi perdendo o hábito de leitura porque a gente começou a receber um conteúdo muito fácil e muito acessível, né? Hoje em dia a gente abre o nosso celular e abre no Twitter ou no Facebook e a gente logo ali já tem algumas informações bem rápidas, bem prévias. A gente já abre, a gente já recebe uma enxurrada de informações. Então essa enxurrada de informações faz com que nosso cérebro receba muita dopamina, porque a gente está recebendo muitas informações, às vezes vídeo que a gente acha engraçado, vídeo que a gente curte. Então meio que a gente recebe, vai tomando muita dopamina, e a gente vai vendo um conteúdo atrás do outro. Tanto que você pode ver que essas redes vizinhas, elas são muito tendenciosas porque você acaba clicando num vídeo e quando você vê, você já tá lá mais de 1 hora vendo o vídeo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu confesso que muitas vezes eu parei de ler porque conforme a internet foi tendo uma evolução, eu fui perdendo o hábito de ler revistas, ler jornais, ler propriamente livros. Eu acabei me apegando tanto à rede social porque era um conteúdo fácil e rápido e prático, que eu acabei meio que perdendo esse uso da leitura. O que acaba degradando a nossa mente, porque a rede social ela tem um meio de informação informal, né? Ele entrega um conteúdo pra gente informal. Por quê? Porque muitas das vezes não segue uma regra, né, no nosso português. Então muitas das vezes tem muitas abreviações, não tem acentuações, e isso vai criando pra gente formas burras de lerem. Você gosta de paçoca? No caso, necessita fazer uma redação, algum concurso público, alguma prova, a gente necessita escrever redação na maioria das vezes. E nessa de você ter tantos gatilhos e tantas informações que você tem das redes sociais na sua cabeça, às vezes você esquece que uma palavra tem acentuação. Tem de quê? Tem de quê? Tem de brigadeiro, de frosco, leite concentrado, de limão, abacaxi, de bui, saiu. Às vezes você esquece que a palavra tem 2 S, tem C cedilha, tem S, tem acento agudo. Então a gente acaba meio que criando manias burras por conta das redes sociais. O quarto motivo, a gente vai falar um pouco sobre o tempo, né? Determinando sobre o tempo, quando eu cresci eu tive muitas coisas a se fazer, né? Porque a gente já sai da escola com responsabilidade, né? Um dos grandes problemas é a gente já sair da escola com responsabilidade de você ter uma pressão para ir trabalhar, para ir fazer uma faculdade. Então, assim, às vezes você se pressiona com muitas coisas e acaba se esquecendo do básico, que é a leitura, que é algo que tá sempre na sua vida. Então, eu fui me apegando a muitas coisas, como trabalho e faculdade, e eu meio que abri mão da leitura porque eu determinava que eu não tinha tempo para ler, e se eu lia era artigos sobre a faculdade ou algo do tipo, mas nada aprofundado. Então já juntou a falta de tempo, né, minha, e eu acabei meio que deixando de lado. Só que a falta de tempo é mais nada do que uma ignorância sua, uma ignorância nossa, e uma autossabotagem psicológica da gente mesmo. Porque a gente tem 24 horas no dia, e de fato, talvez eu passe 8 horas no trabalho, 8 horas eu durmo, fora as outras necessidades como faculdade, família e relacionamento. Tem muitas coisas que eu tenho que fazer ainda. Só que não justifica eu não parar para pegar um livro e ler ele por 30 minutos pelo menos, uma vez no dia. Talvez 30 minutos é muito pouco, pessoal. 30 minutos, você acordar, sei lá, meia hora mais cedo do seu horário de rotina. Você abrir um livro
e ler por 30 minutos é um tempo muito pouco e que talvez vai mudar bastante, porque se você aprender uma palavra nova ou duas ali, já vai ser muito bom, porque você já vai encaixar uma palavra nova para o seu diálogo, além de você estar aprendendo para novas necessidades, como às vezes um concurso público onde você vai precisar fazer uma redação. Então não se limite, não se sabote. Às vezes você acordar 30 minutos mais cedo ou dormir 30 minutos mais tarde é muito bom. Então, sei lá, guarde pelo menos 30 minutos do seu dia para leitura, né? Terceiro motivo, preço dos livros, tá? E a gente vai refletir um pouco sobre o salário, né? Que é o salário mínimo, onde acredito que hoje em dia está entre 1.400 por essa faixa. Porém, existem os descontos ali que a gente recebe. E, de fato, a gente separar um pouco desse salário que a gente recebe para comprar livro talvez não seja tão prioridade na vida de um brasileiro hoje em dia. Aí, né? É verdade. Considerando que a gente tem contas a pagar e outras pendências, às vezes não sobra de fato dinheiro para ler livro. O livro está encarecendo muito e cada vez mais as editoras não sabem o que fazer referente a isso, porque o que eu vejo das editoras é que eles querem entregar um material muito bom, como livros de capa duras, brindes, marca-páginas, papéis bons, como o próprio papel colchê, porém eles não pensam, tá, eu tô entregando um material com qualidade, mas será que eu vou atingir um determinado público para isso? Não sei! Nossa, tá com cheiro de álcool. Não sei! Às vezes a editora, não digo empobrecendo, mas gastando menos no próprio material. Será que não iria alcançar mais gente para poder fazer a leitura? Né? Às vezes, quando você pega um livro mais didático, né, você pega um livro que basicamente conta uma biografia ou algo do tipo, talvez se você fazer uma edição bem simples, como capa cartão, uma leitura bem simples, às vezes vai sair num valor acessível e barato, você vai alcançar mais pessoas do que você pegar e fazer um livro todo enfeitadinho, todo bonitinho, sendo que é só para ser um livro de biografia. Então acho que as editoras não sabem basicamente administrar essa questão do público deles. Talvez eles pensem, tá, a gente tem um seleto nicho de pessoas que compram livro, então eu quero fazer um trabalho esplêndido para isso. Necessariamente, talvez não seja o caso, né? Eu acredito que se você faz edições mais simples, né, você consegue alcançar um público maior em questão de dinheiro, né? Propriamente é o que eu penso. Geralmente, quando eu vou fazer alguma compra, vamos supor que tem dois produtos que eu queira comprar, um tá R$50 e o outro tá 100, eu vou comprar propriamente o que tá R$50, independente do conteúdo. Por quê? Porque é um produto de mais fácil acesso, que provavelmente mais pessoas já leram ele, por ser um produto um pouco mais em conta, e que provavelmente eu vou poder discutir com mais pessoas sobre o próprio conteúdo. Então assim, eu acho que as editoras não sabem dosar o material não sabem dosar o material que utiliza dentro do próprio trabalho no livro, né? Não que não saibam, mas propriamente eles não dosam, né? Eu acredito que eles não dosam, eles só querem entregar uma edição perfeita, com brindes perfeitos e, sei lá, o valor tanto faz. Tipo, a gente vê quanto que vai ficar o valor depois. E aí você acaba pegando uma edição definitiva, que acaba ficando R$250, e um seleto grupo de pessoas vai comprar, e depois o pessoal vai começar a chorar na internet, tipo, o pessoal não se interessa mais por livros, que não sei o que não compensa mais trazer livros. Mas peraí, o que você está fazendo para alcançar mais pessoas para comprar o seu livro? Você está divulgando para determinados nichos? Você está divulgando para todos? Você está trazendo um preço acessível para todos? A gente tem que lembrar que a gente está num país com salário médio, salário mínimo é R$1.400. Aí você coloca uma pessoa que às vezes pagou R$800 de aluguel, você vai tirar R$100 para comprar um livro? Às vezes é quase um décimo do salário da pessoa. Aí ela vai estar tirando um décimo do salário dela, que considerando que ela tem descontos ali, o salário dela vai ser R$1.000, ela vai tirar R$100 do salário dela para comprar um livro da sua editora, ou ela vai acabar pegando R$100 ali para comprar de mistura para casa. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então tem essa questão da acessibilidade. Segundo motivo, preconceito. Bom, eu tenho enfrentado um pouco de preconceito, né, com o hábito da leitura, né, tanto que eu vou dizer alguns próprios exemplos, né, que geralmente quando eu vou pro meu trabalho ou quando eu tô em algum local, eu geralmente tenho o costume de ler. E muitas das vezes as pessoas me olham como tipo, meu Deus, ele tá lendo. E tipo, eu paro pra pensar, tudo bem, eu tô lendo, mas qual que é o problema de eu ler? Tipo, na minha mente as pessoas pensam, nossa, ele é tão ultrapassado, por que ele tá lendo? Você que é foda. Falei, realmente,
Como é seu nome? Então, assim, eu acho que muitas das vezes eu sofro não só eu, mas eu acho que muitas pessoas sofrem o preconceito por ler, né? Às vezes a pessoa tá no trem lá e vê você lendo e pensa, meu Deus, quer pagar de intelectual e tudo mais. Só que definitivamente não. Muitas das vezes, a leitura é algo que me ajuda, né? E eu tô lá lendo o livro e isso de fato me incomoda, porque às vezes o pessoal não entende o que você tá lendo e não entende por que você tá lendo, e às vezes eu simplesmente só fecho o livro pra ninguém ficar me olhando como se eu fosse um inseto. Talvez a única dica que eu possa dar é a opção de Kindle, que é a leitura digital, que aí você vai ter um Kindle onde você pode ler digitalmente e o pessoal não vai ficar lá tipo, nossa, ele tá lendo. Pelo menos no Kindle eu acho que muita gente não vai entender o que é um Kindle. Então, eu acredito que você pode desviar a atenção se você estiver segurando um Kindle, ao invés de estar segurando uma bíblia de 1000 páginas. Então, eu acredito que você usando um Kindle talvez possa disfarçar um pouco isso, se você se sente incomodado. Tem muita gente que não se incomoda com isso, mas eu propriamente me incomodo se as pessoas ficam me olhando como se eu fosse um inseto, né? Então, sei lá. Tem pessoas que não se incomodam, mas tudo bem, vai de cada um. Primeiro motivo é a periodicidade das editoras que a gente tem no Brasil, tá? O que eu quero dizer com periodicidade? Vamos supor que eu comprei um livro de determinado autor e esse autor ele tem um volume 2, né? Que não foi lançado ainda, então no momento foi lançado só o volume 1. E aí eu começo a ler esse volume 1 e eu finalizo ele. E a editora, ela vem com o plano de lançar o volume, vamos supor, em julho. Aí chega julho, não lança, aí passa de julho, aí vem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e o livro não chega, o volume 2. Então isso me faz perder o foco da leitura, porque se a editora não tem periodicidade, como que eu vou querer ler o segundo volume? Aí, né? É verdade. Porque muitas das vezes eu já li o volume 1 completo, eu tô esperando o volume 2, e o volume 2 não chega. E quando ele chega, e muitas das vezes ele chega depois de 8 meses, 1 ano, por aí, eu já esqueci literalmente tudo que eu li no livro. Então eu não vou querer ler o livro que eu li pela primeira vez de novo, para poder ler o segundo outra vez, porque muitas das vezes eu não gosto de reler um livro, a não ser que eu ame ele, de fato, né? O problema da periodicidade é algo que é bem difícil, porque alcança todas as editoras, né? E periodicidade eu entendo que não depende propriamente só da editora, porque existe uma questão de licença, uma questão de contrato, só que é uma coisa que basicamente prejudica muito nas leituras, né? Tanto que eu tenho... Aqui provavelmente vocês só vão ver a minha parte de mangás, mas eu tenho livros na outra parte. Mas tem muitas obras aqui que eu não tô lendo porque não lança volume. E eu espero o volume, e aí depois de muitos meses que o volume lança, eu já esqueci literalmente tudo que eu tinha lido no volume anterior. E provavelmente às vezes eu desisto de comprar o volume seguinte, porque a periodicidade foi tão ruim que eu não tenho mais interesse na obra. Às vezes eu me interesso em uma obra nova. Então basicamente isso foram os 5 motivos de eu ter parado de ler, né? E nesses 5 motivos eu dei alguns argumentos que você pode refutar em cima disso, e que você pode dar a volta por cima, e que você pode voltar a ler sim, tá, pessoal? Você ter um hábito de leitura é muito interessante, eu acho que é muito, muito legal, né? Eu tô voltando a ler aos poucos, tá? Finally, trabalho concluído, finalizei esse vídeo. Se você sobreviveu até aqui, você é um guerreiro, uma guerreira. Você que é foda. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Muito obrigado, aqui é o Pedro e até a próxima. Valeu!